Bem-vindos ao Tecnotalk por Cris Pelágio, um videocast que foi pensado com muito carinho, muita dedicação para vocês e que vai falar sobre mulheres que transformam na área da inovação, da tecnologia, na área da criatividade, das tendências. E nada melhor do que o primeiro episódio ser gravado aqui direto do South by Southwest, exatamente na casa do TikTok, espaço TikTok no South by. Estamos aqui nesse momento para gravar esse primeiro videocast Tecnotalk por Cris Pelágio para vocês. Para mim é uma emoção finalmente esse projeto sair do papel e tá chegando até quem de fato se interessa, que é você. Todo projeto que a gente faz é pensando exatamente em vocês e levar conteúdo para vocês. Por isso eu decidi fazer esse primeiro exatamente aqui no maior festival de inovação do mundo, na casa do TikTok. Então, claro, do meu lado, Gabriela Comazetto, diretora-geral do TikTok. Gabi, obrigada, prazer enorme. Obrigada por abrir a sua casa aqui pra gente. Também a Lu Bazanella. A Lu é cofundadora e sócia da White Rabbit, que é uma agência de pesquisa de tendências. Elas são veteranas aqui da XSW. Então, vou começar perguntando para vocês. Gabi, vamos lá. Do que você já viu, o que mais chamou a atenção, o que você destacaria pra gente desse festival? Bom, primeiro, Cris, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, uma honra estar do lado da Lu, conversando, batendo esse papo e inaugurando esse projeto tão especial. Eu acho que toda vez que eu venho para o South by South, o que mais me mexe é essa pluralidade de conteúdos e de discussões que a gente tem do começo ao fim. Saio sempre com uma sensação de que não vi um décimo, ainda bem que tem todos os downloads possíveis, mas achei esse ano, desde discutir Disney e como eles trabalham em entretenimento, a tudo, toda a pauta de ESG, a gente teve ontem Patagônia, né, uma discussão super profunda, enfim, eu acho que a gente usa o festival para captar de todos os lados, né, conteúdos relevantes, diferentes, discutir as pautas que são importantes para o mundo e como que a gente pode impactar como empresa, né, como indústria, como ecossistema, tudo isso. Lu, vou deixar a Lu, né? Que ela que entende muito mais disso. Gente... pioneira, veterana, mais de uma década de South by. Desde 2011, gurias. Nossa! E eu nunca imaginei que nós estaríamos aqui com essas duas mulheres maravilhosas, abrindo. Obrigada, Cris. Essas três mulheres maravilhosas. Sim, e mais, né? Se a gente mostrasse aqui as mulheres que estão aqui também com a gente, que fazem acontecer, que são a comunidade de inovação brasileira, que, respondendo a tua pergunta, Cris, para mim, é o mais emocionante. Então, eu venho desde 2011, a White Rabbit, a gente faz esse tipo de pesquisa, onde a gente abre espaços para a reimaginação radical. O South by sempre foi, assim, um grande hub que a gente faz a comunidade brasileira agita desde 2015. Eu venho desde 2011 e as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta. Escuta, mas não é chato um monte de brasileiro? E eu falo, o quê? Eu amo! Eu penso em estar aqui com vocês e fico feliz com vocês aí, da gente poder estar compartilhando realmente, criando uma inteligência coletiva a partir de tudo que a gente vive aqui. E tão importante projetos como o da Cris, uma plataforma como o TikTok, esse ambiente que está aqui é isso, né, gente? Para mim, essa é a grande emoção, é o todo mundo junto agora que a gente pode fazer. E se a gente não pode estar fisicamente aqui, a gente pode estar no Tecnotalk, no TikTok, compartilhando com vocês isso que a gente vai fazer aqui, né, gurias? E quanta coisa sai, né, desses encontros. Sim, é impressionante. Dessas trocas, desses milhares de brasileiros que estão aqui no festival. A gente está trocando o tempo todo, pensando em negócio, pensando em impacto, e aqui estamos. A Lu falou de todo mundo junto e misturado, todo mundo junto e misturado agora. Isso é uma das tendências que a gente vê, inclusive uma das tendências levantadas pela White Rabbit, que eu falei para vocês, é uma agência que pesquisa profundamente tendências. A gente vê muito isso aqui no South by, né, Gabi? Todo mundo junto, misturado agora, é muito colaborativo. Muito. E tendência o tempo todo, né? A gente está olhando para frente, o que está vindo, o impacto de tudo que está vindo. É um festival muito bacana, eu acho que de provocação. A gente sai daqui provocado a repensar como a gente dialoga com todos esses principais pilares. Está se falando muito, né, de todo o impacto do clima, do aquecimento global, né, o quanto a gente está preparando para as próximas gerações. Eu tenho 4 filhas, então eu tenho que estar pensando nisso o tempo todo. Então, acho que assim, é um olhar para o que está vindo, o impacto que isso vai ter na nossa vida, mas mais do que isso, né, o que a gente vai fazer para transformar tudo isso e nos preparar para chegar lá. Exatamente. Quando a gente olha para a inteligência artificial, ChatGPT e toda a transformação também, falando muito disso aqui,
como é que a gente se prepara e os que estão vindo, né, o quanto isso vai impactar no mercado de trabalho, na vida de cada um de nós. Então é muito importante, acho que é uma fonte de energia, de inspiração, de conhecimento e de troca. E evidentemente que um dos assuntos que estão mais bombando aqui é inteligência artificial generativa, que é algo que, inclusive, eles colocaram mais conteúdo, né, meio que em cima da hora, porque começou a acontecer mais perto, e a gente acompanhou a palestra do dono, digamos assim, do ChatGPT. Não emocionou muito não, viu, gente? A verdade é essa. Sim, do ponto de vista de comunicação, ele foi perfeito, a equipe de comunicação dele deve estar felicíssima, porque ele não deu uma gafe, mas ele ficou ali na superficialidade. As pessoas saíram meio decepcionadas, né, da palestra deles. Lu, você faz um rolê aí diferente, em geral você não vai nesses painéis de big speakers. O que você destaca até agora pra gente? Bom, pessoal... Do que você viu. Do que eu vi. Tá bom, vamos falar, porque é sempre um desafio, né? Mas assim, vamos pensar o que também interessa e compartilhando com vocês aqui minha thread de aprendizagem. Isso. Porque realmente a gente tem uma comunidade, tem equipe que está acompanhando, tem o pessoal do online, tem as coberturas nos veículos, no próprio TikTok, dá para aprender muita coisa. Então eu aproveitei meu tempo aqui realmente para fazer uma coisa meio off, bem, assim, buraco do coelho, né? tipo um off-Broadway, um buraco do coelho. E assim, o que eu sinto, né? Eu sinto que nessa aceleração da emergência das narrativas, onde a gente sempre vê, inclusive no TikTok, né? Onde tá os margin chasers, né? Aquelas coisas que são emergentes. São das manifestações artísticas, né? E que às vezes a gente perde um pouquinho aqui, até porque é muita coisa. Então eu priorizei o Festival de Comédia e o XR Experience e as instalações de arte, que tem um programa de instalação. E que para mim, é a grande sacada, né? É que, assim como a gente está vivendo, experienciando o paradigma agora da mídia descentralizada como uma realidade da inteligência coletiva... Uma mídia mais fragmentada. Fragmentada. E nesse caldeirão cultural que a gente estava conversando, né, Gabi? Eu sinto que nessas manifestações tem isso, esse desejo que é muito... assim, colocado no seu lugar, então as pessoas colocando a sua vivência, a sua história, o seu testemunho em obras de arte, assim, bem viscerais. Eu vi, por exemplo, um show que chamava The Funny Thing About Breaking Up the Boys Club. Traduza. Então, por favor, assim, estamos falando para o Brasil. Então era assim, como é que a gente quebra esse grupinho dos meninos, né? As mulheres na coisa comédia. engraçada, a parte engraçada disso. Isso, as mulheres na comédia. E aí, esse desejo realmente de construir comunidades, de se conectar a partir de uma verdade interior muito profunda, que é isso que a gente vê hoje como um fenômeno midiático, e eu pude acompanhar aqui. Eu acho que esse é também uma beleza, né, do festival, a gente poder acompanhar isso. Enquanto isso está acontecendo, muita gente traz aqui seus trabalhos pela primeira vez. A gente já lançou aqui também o Museu do Absurdo. Então, essa energia do começo para muitos criadores, para muitos artistas, para muitas pessoas que passam um ano inteiro para trazer uma experiência de VR aqui pela primeira vez, né? Então a gente sente essa vibração. Virtual. Realidade virtual. E não é problema, eu vou traduzir. É aquela SAP, gente. Tô sempre querendo não ficar falando tudo em inglês, gente. Não, mas é natural, a gente está aqui falando inglês o tempo inteiro. Gabi, então puxando aí exatamente por esse assunto que a Lu trouxe, né, das narrativas emergentes. Tenho certeza que nós podemos afirmar que o TikTok é um berço de narrativas emergentes e dentro de todo esse contexto de fragmentação de mídia, como nascem essas narrativas? Eu acho que a primeira coisa que a Lu estava falando, Cris, a gente está na era da participação. As pessoas querem ter voz. As pessoas querem, de fato, ativamente participar, compartilhar, criar, co-criar. E o TikTok vem como uma plataforma que dá voz para essas pessoas e dá voz para as comunidades. Então, o que a gente mais vê hoje no TikTok são milhares e milhares de comunidades de todos os assuntos possíveis. Então, vai da comunidade do BookTok, que é uma comunidade gigantesca, onde eles estão dividindo dicas de livro, falando sobre livros, profundamente discutindo assuntos que estão nos livros e que está fomentando, de fato, a indústria. A gente fala que hoje o TikTok é uma plataforma que transforma consumo, comportamento e cultura. Então, o BookTok é um exemplo, aí a gente vai para o Fashion Talk, aí a gente vai para Aprenda no TikTok, milhares de professores dando aula, usando a plataforma para ensinar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais autêntica, mais divertida. Então, a gente vê as comunidades, eu brinco que a gente tem um toque para cada pessoa.
O que é isso? É de fato uma comunidade para cada pessoa. E as pessoas estão inseridas nisso, se encontrando, dialogando e construindo aí muita coisa junto. E eu confesso que eu me surpreendo todos os dias com o TikTok. É claro que quando eu entrei no TikTok, comecei a postar os meus vídeos sobre a Cris Comunica, dicas de comunicação. Eu falei, vamos ver como é que vai ser. É incrível a resposta do público do TikTok. Inclusive, gente, vou contar pra vocês, a própria Gabi mandou uma mensagem pra mim elogiando o meu conteúdo no TikTok. Eu fiquei me achando. Nossa, falei, que bom, tá isso é dando um certo. selo de qualidade. Total. Obrigada. Mas acho que é importante a gente bater muito nessa tecla, porque, gente, TikTok não é só dancinha. É claro que as dancinhas fazem sucesso, todo mundo gosta, é uma delícia, mas não é só isso. É um pedacinho de toda a jornada, de todo o conteúdo que a gente oferece. Mas o que eu falei pra Cris de fato, porque ela tá arrasando, assistam os vídeos dela. Sigam. São muito bons e ela aprendeu, eu acho que você entendeu a linguagem da plataforma e isso é fundamental. Se a gente não entende a linguagem, não funciona. E você entendeu como trazer esse conteúdo, como fazer as pílulas que você faz, como colocar legenda, como chamar a comunidade para participar. Isso é muito importante. Eu assisti uma palestra sua, né? Pronto. Eu sou boa aluna, assisti uma palestra da Gabi e falei, bom, acho que dá para eu tentar, vamos ver como é que vai ser. E tá funcionando. Revelado o segredo do sucesso do Sim, conteúdo. no A palestra da TikTok. Gabi, gente. Exatamente. Cris, eu quero dar um depoimento sobre isso, que é verdadeiro, documentário, nosso processo de pesquisa na White Rabbit. A gente fala muito sobre hipernichos, né? Como, inclusive, tem uma discussão de como a cultura mainstream, alguns autores, alguns pensadores estão falando, a cultura mainstream morreu no sentido da hiperfragmentação dos hipernichos. Então, toda vez que a gente quer ver uma coisa que está nascendo mesmo, emergente, aquela estética, que às vezes até assusta um pouco, né? Porque justamente ela está na margem daquilo que é a cultura mainstream. A gente que estuda onda de disseminação, onde que está aquilo que está surgindo e que é um sinalzinho do futuro no presente. E para nós é maravilhoso sempre achar isso no TikTok. A gente fala dos movimentos das estéticas do TikTok. Tem umas comunidades de hipernicho, tipo Butter Talk, que é só de manteiga. O Potato Talk, que é só as pessoas que amam batata, sabe assim? E é uma comunidade vibrante, que demonstra ali realmente outras formas de pertencimento, né, Cris? E a gente pode dizer que esses hipernichos ou os nichos, eles acabaram se transformando em mainstream. Isso. Não gosto de usar a palavra em inglês, né? Mas os nichos se transformando em algo que acesse mais pessoas, que tenha mais abrangência, certo? A descentralização eu vejo assim como a experiência principal hoje, não só midiática, mas como a Gabi muito bem colocou, uma experiência de pertencimento, de construção da própria identidade, de entendimento dos movimentos sociais, ela se dá a partir da fragmentação dos hipernichos das comunidades, o que é uma diferença fundamental, consolidada do modelo de mídia do século XXI, do século XX. Então a gente teve realmente aí um período de transição com a Web 2.0 e aí agora a gente está vendo isso nascer e melhor, a gente não está só vendo, a gente está fazendo e participando. E eu realmente acredito que a gente pode fazer melhor do que a gente fez na primeira onda das redes sociais, que muito poucas discussões sobre questões éticas, questões de saúde mental, o quanto aquilo ali realmente é para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E hoje eu vejo que essa discussão está bem mais madura, né, gurias? Ainda bem. Ainda bem. Gabi, o TikTok tem quantos anos de Brasil? TikTok a gente já está... A gente está em 2023, 5 anos de Brasil. É impressionante, né? Impressionante. Eu estava num jantar aqui no South By, e aí alguém me falou isso, olha, eles têm acho que 5 anos, 6 no máximo. Falei, é impressionante. E isso tudo que a Lu trouxe pra gente, você percebe acontecendo no TikTok também, quer dizer, esse caldeirão cultural, esses hipernichos ficam muito evidentes na plataforma? Ficam muito. De novo, estamos na era da participação e o TikTok abre essa porta, essa janela para o mundo, para todas essas comunidades pequenas, grandes, né? Nicho, hipernicho, enfim. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estão celebrando muito mais diversidade e autenticidade. E o TikTok virou essa plataforma para as pessoas de autenticidade. Então, elas vêm para a plataforma para ser, de fato, quem elas são. E para compartilhar suas histórias, as suas vidas, as suas realidades de maneira muito verdadeira. A gente fala muito que é bem menos sobre filtros e muito mais sobre verdade, quem é você. Você falou de
tendência de tudo que está acontecendo, acho que o que a gente vê de movimento é toda a parte de busca do TikTok crescendo absurdamente. Então, é uma ferramenta aberta, onde as pessoas não só estão buscando descobrir novos conteúdos, novas pessoas, novas personalidades, mas como também estão usando como fonte de pesquisa. Sim. Para ver isso é impressionante. as músicas, as hashtags que estão sendo faladas, os creators que estão viralizando, os conteúdos de fato que estão acontecendo na plataforma como termômetro de pesquisa, de informação, de inovação. Então a gente vê isso acontecendo com muita força e ganhando nos jovens. Quando você olha para os jovens, né, eu tenho as 4, é impressionante. Quando elas querem descobrir alguma coisa, o quanto elas usam o TikTok, porque é sobre outras pessoas contando. Então é o olhar de outras pessoas. Não, eu quero ir num restaurante em Austin. Cara, eu quero ver como outras pessoas enxergam aquele restaurante em Austin. E eu quero ver o restaurante na sua realidade. E não naquela foto bonita que a gente está acostumada em um outro canal. Você tem pesquisa dentro de casa mesmo, com as meninas. O tempo todo. Elas me ensinam mais do que eu para elas, com certeza. É maravilhoso. Esteve conversando, eu e a Cris, que na White Rabbit a gente não chama de insight, a gente chama de Enauê. Quando a gente tem, assim, uma sacada. E eu vou te falar uma palavra criada uma palavra por elas. Criada. Porque só pra gente ter um vocabulário próprio. Eu brinco que é a festa surpresa do pensamento. Quando te dá aquele... E eu tive um Enauê agora contigo aqui, Gabi. Olha! Presta atenção. Que é o seguinte, olha como isso que a Gabi falou é um encontro dessa hipermídia com tudo que a gente... É um conjunto TikTok, né? Assim, de tudo que a gente evoluiu ou transcendeu durante toda essa revolução midiática que a gente viveu. E ao mesmo tempo a Gabi diz assim... Gente, posso te interromper um segundinho só? Porque as pessoas devem estar ouvindo os gritos aqui fora. E daqui a pouco você continua, não tem problema nenhum. E, gente, isso faz parte, não é autenticidade? A gente está na casa do TikTok, a gente que está invadindo o espaço deles e está tendo ativações, né? A gente está acompanhando ativações aqui no espaço do TikTok. Portanto, são TikTokers gravando. Ao vivo. Ao gravando. vivo. É, isso. Não se assustem, tá, gente? Vocês ouviram? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Então, eu tava Lu. falando do Enauê, que é o seguinte. Então, a gente tem a hipertecnologia, e aí a Gabi diz, mas o que as pessoas estão fazendo lá? Elas estão contando as suas próprias histórias. E isso é uma tecnologia ancestral, porque é para isso, entende? Quando a gente vê o encontro, então eu vejo que são encontros de múltiplas temporalidades, porque a gente tem um presente, a pessoa está revelando ali a sua vida, a gente tem um passado, que é uma tecnologia ancestral, o ser humano vive para contar histórias, isso é o que nos conecta. E o futuro, que é tudo aquilo que a gente está construindo e a hipertecnologia que envolve uma plataforma como o TikTok. Então é sobre isso, gente. Como que a gente faz isso ficar mais para os futuros que a gente deseja? Vou adicionar antes da Cris entrar aqui. Acho que tem uma coisa muito legal que é, no TikTok a gente fala para todo mundo, não importa quantos seguidores você tem, e sim a história que você veio para contar. Então é sobre isso, é sobre história, é sobre relevância do seu conteúdo. Se ele for relevante, ele vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Então você não tem uma trava, você tem que acertar, escolher, obviamente, o assunto, a comunidade, saber se posicionar, saber contar a sua história, mas ela pode chegar em milhares e milhares de pessoas, como está chegando a sua. Exatamente. Claro, Gabi, eu não posso deixar de te pedir, porque quem está acompanhando a gente, claro que é cada vez estar mais na plataforma, no TikTok, e de maneira mais real e verdadeira. Dá os seus conselhos aí, estratégias para as pessoas rapidamente, que eu acho que sempre ajuda. Acho que a primeira é conhecer a plataforma. Precisa estar lá dentro, entendendo o que é a plataforma, o que a comunidade está falando, o que é relevante para essa comunidade. A gente sempre fala, fique de olho nas trends, porque as trends, elas são o termômetro, o pulso do que a comunidade está falando naquele momento e o que é relevante. Então, como é que você pode participar das trends, engajar com as trends, usar as hashtags, que as hashtags também conectam as comunidades. Pensar que as pessoas vão ter muito conteúdo no For You dela, que é a página para você. Como é que você chama a atenção daquele usuário, daquele consumidor, quando ele aparecer seu vídeo na For You? Então, tentar usar legenda, né? Tentar contar, trazer para os 3 primeiros segundos o que é mais relevante na história que você está contando, para que capte a atenção da pessoa. Então, trazer a mensagem para o começo, usar a legenda, usar os filtros da plataforma para fazer um vídeo legal, um vídeo bacana. Não precisa milhares de produções ou um investimento altíssimo. A própria plataforma tem recursos de vídeo para você criar um vídeo bacana. Então, usar os recursos, trazer
a mensagem para o começo, para que a pessoa assista o vídeo todo. Os 3 primeiros segundos são muito importantes, as trends, as hashtags e, óbvio, entender a linguagem, né? A linguagem é o grande diferencial. E estamos falando de linguagem aqui também, é o que vocês pesquisam muito também, Sim. né, Lu? Lógico. Sim, e na verdade, hoje a gente já sabe, né? A gente já entendeu coletivamente que narrativas criam realidades, que discursos não são só reflexos, mas é assim um processo de retroalimentação. E tá aí a responsabilidade naquilo que a gente compartilha, naquilo que a gente curte, naquilo que a gente cria, naquilo que a gente dá atração no mundo, né? Então, o que a gente tem que se esforçar, entendo, coletivamente, e aí o gancho com estarmos aqui e também compartilhando, tipo, ter projetos como Tecnotalk, que é o seguinte: como que então a gente cria um melhor repertório, certo? O melhor repertório de alfabetização midiática para a gente realmente dar força para as narrativas que sejam dos futuros que a gente quer construir. Porque tem múltiplas narrativas acontecendo o tempo inteiro, a gente estuda muito isso, como é a evolução das palavras, dos signos, da estética, e isso é um tecido vivo, que é isso que é o novo paradigma midiático. Como é que a gente faz isso com responsabilidade, né? Com beleza, com foco, com uma mídia e um conteúdo que seja centrado na vida. E com autenticidade e também, com autenticidade. né? Mas aí eu já é o como para mim. A autenticidade é o sim. que a Gabi falou. Se a gente for para o nosso lugar de experiência e tiver essa verdade, é isso, né, gente? Vocês concordam? Tenho certeza que sim. Sim. Que concordam. Somos 3 mulheres aqui falando de assuntos de inovação, de tecnologia, de criatividade. Muitos desses assuntos, eles são até mais do universo masculino. Por isso que eu resolvi trazer esse Tecnotalk por Cris Pelágio, focando nas mulheres, que eu acho que é fundamental. A gente já fala muito, discute muito essa questão de inclusão, de diversidade. Como vocês enxergam o nosso momento nisso? Estamos andando? Cris, na minha opinião, estamos andando, com certeza. Ainda muito atrás do que a gente precisa e tem que estar, mas tem uma evolução. Acho que hoje é uma pauta nas principais empresas, não vou dizer em todas, porque, né, a gente... Deveria ser em todas, Deveria né, ser em todas, mas o mundo é muito grande, a gente tem empresas de muitas realidades diferentes, mas é uma pauta nas grandes empresas, é uma pauta muito importante. Acho que muitas das grandes empresas que vão puxar essa transformação, elas têm hoje metas específicas de trazer diversidade na sua totalidade, porque não é só mulher, né? A gente tem uma ampla gama do que é diversidade e inclusão, que não é só oferecer a oportunidade, mas também é incluir essas pessoas para que elas se sintam pertencendo. A gente falou de pertencimento, que elas se sintam parte daquilo. Eu lembro que eu estava numa outra empresa e a gente estava fazendo um projeto com jovens aprendizes. E eles vinham e a gente falava, meu, imagine que bacana, né? Super oportunidade. E aí eu conversando com eles, eu era a mentora do projeto, e eles falavam, Gabi, é super bacana a gente ter a oportunidade, mas é tão diferente da nossa realidade que eu não me sinto pertencendo. Por quê? Para eu chegar aqui, eu pego um ônibus de 2 horas. Eu não tenho roupa para vir para cá. Aí eu chego aqui, toda essa comida, tudo isso que vocês oferecem, e eu vou para minha casa, isso não acontece. Então, eu me sinto mais fora do que dentro. Então, a gente também precisa trazer a inclusão como uma pauta fundamental. Que bom que a gente está evoluindo. Acho que eu tenho 4 filhas, é o meu papel muito fundamental de puxar e abrir mais e mais caminhos. Hoje, dentro do nosso universo de TikTok, a maior parte já é mulher. A gente tem feito um trabalho muito grande com a comunidade Black, com LGBTQIA+, enfim, com vários tipos de diversidade, de conhecimento, né, de cultura, para que a gente possa representar a nossa comunidade. Né? No TikTok a gente fala que a gente é uma comunidade feita por todos e para todos. Eu, como empresa, preciso representar essa comunidade. Me emocionou você falar sobre isso, Gabi, exatamente essa questão da pessoa não se sentir pertencendo, porque inclusão é diferente de inserção. A gente tem que incluir, não é apenas inserir a pessoa e jogar ali, porque senão ela não vai se sentir pertencendo àquilo, né, Lu? Então, eu sinto que o que a gente vive hoje é um momento de transição onde está sendo revelado para nós todas as crueldades sistêmicas nas quais a gente está inserida já há muito tempo, porque essa é uma lógica colonial, é importante a gente entender isso, porque isso também nos dá uma outra temporalidade, é um desafio de uma geração.
A gente conseguir romper com essas De lógicas muitas, de né? exclusão, que são lógicas que vêm de uma mentalidade que está aqui há 500 anos. Então não é rápido, é uma outra temporalidade. Porém, eu também entendo, né, que quando a gente fala da emergência dessa narrativa, também no sentido da urgência, né, quando fala de diversidade e inclusão, eu tenho duas questões para colocar. Primeiro é a gente também sempre se reconhecer. E isso que a gente estava conversando aqui, né? Quando a gente fala do nosso lugar, então, por exemplo, a gente aqui reconhecer que nós somos 3 mulheres brancas. Então, a gente entender que a gente está dentro desse sistema que ainda é extremamente excludente no recorte racial, né? Então, E aí a gente até dá uma apavorada, porque a gente vê o tamanho da violência, da exclusão, e a gente até fica meio perdido. Por isso que é tão importante a gente estar juntas e juntos, reconhecendo aqui todos que estão alinhados por uma sociedade que seja mais inclusiva. Então, o primeiro ponto, acho que é isso. Esse momento de transição, de reconhecimento, né, da gente entender que assusta um pouco. Por outro lado, o que eu vejo, né, que é assim, a emergência também do que a gente está fazendo aqui, é o seguinte, como que a gente toma essas decisões, né, a partir também de uma lógica mais radical. E radical em que sentido? Na essência da palavra. Aquilo que vai na essência. Na White Rabbit a gente fala de reimaginação radical. Então a gente vai precisar compreender que tem estruturas que às vezes a gente tem que lutar mais para criar novas estruturas, ambientes de conversa, onde não seja necessário batalhar por uma diversidade, porque ele já é pensado a partir de uma lógica inclusiva, plural, pluriversal, que não se pretende hegemônica, que não se pretende centro do mundo, como é, né? Como a gente aprendeu que existe uma narrativa, é europeia, branca, ocidental, masculina. Como que a gente já pensa isso? Acho que é isso também, isso que a gente vê emergindo no TikTok. É isso que eu quero ver, Cris. Estou encomendando, hein? Nos próximos Tecnotalks. Lógico. Onde a gente cria esses ambientes. E também para todos vocês que estão aqui nos assistindo. É que é um desafio gigantesco para a gente, exatamente porque a gente vem de centenas de anos. E tendo que, por isso que é um assunto tão emergencial, né? Você tem que trazer essas pessoas todas para o universo, até porque é o seguinte, gente, não é nem uma questão de apenas inclusão, porque temos que incluir as pessoas, tal. Faz muita diferença você ter diversidade nas empresas. É uma oportunidade. É uma oportunidade para as pessoas que são brancas, ocidentais, gente, né? Homens, etc. Porque você traz uma outra visão. As empresas que não tiverem isso não vão sobreviver. Então, não é só precisamos incluir porque temos meta a cumprir, etc. e tal. Não, precisamos incluir porque a sua empresa não vai para frente se isso não acontecer. Né? Como é que você vai vender um produto que você quer chegar na comunidade preta ou se quer chegar na LGBTQIA+, se você não tem ninguém ali na sua equipe fazendo parte dessa comunidade? Você não vai conseguir vender aquilo. Vocês concordam? Totalmente. Sim, sim. E eu vou falar que eu sempre também digo que essa é uma revolução da beleza. Em que sentido? Quando a gente entra em contato com visões de mundo que são diferentes das nossas, e aí a gente percebe a beleza, a vibração que existe ali em tecnologias ancestrais, em movimentos, eu penso, eu não acredito que eu não conheci isso até hoje. Eu quero construir esse mundo onde as comunidades, as pessoas tenham espaço, tenham voz, e a gente possa ser exposto a múltiplas visões da realidade, porque isso sim vai gerando em nós, vai abrindo esse espaço. Eu me sinto maior em ambientes onde tem diversidade. Eu também. E isso é uma coisa assim que eu tenho certeza que todo mundo que experiencia isso vai querer isso para o mundo. Então é isso que a gente está aqui para fazer, né, gurias? E o quanto enriquece a gente. Sem dúvida. A gente está cego na nossa verdade, no que a gente conhece do mundo. Na nossa bolha, no nosso Na nicho. nossa bolha. E ter a oportunidade de se conectar com pessoas com diferentes experiências, realidades, vidas, culturas, abre pra gente, né? Abre a nossa cabeça, abre o nosso conhecimento, abre o quanto a gente enxerga do mundo e o quanto a gente aprende. A gente, no TikTok, a Tati... a gente está sempre juntas discutindo como é que a gente pode fazer isso melhor e a gente ia fazer um off-site. Explica quem é a Tati para as A pessoas Tati que estão está aqui. A Tati é a head de Global Business Marketing da América Latina. Ia estar aqui com a gente nesse ambiente e a gente ia fazer um off-site, que é um encontro de liderança. E a gente, como é que a gente organiza, quem fica com quem e tal. E a Tati trouxe um ponto nessa conversa que eu, na minha realidade, nunca imaginaria
que seria um ponto de atenção para uma comunidade LGBT, por exemplo. Então, assim, é aprendizado o tempo todo. Assim, a gente está na nossa verdade, na nossa essência, a gente precisa se abrir para crescer, para aprender e para ser uma pessoa melhor. E que a gente possa, através disso, fazer melhor para muitas outras pessoas que estão vindo. Seja os filhos, os sobrinhos, os filhos dos amigos, enfim, os netos, que seja quem for. Então, eu vejo muito como oportunidade. Acho que é uma sorte a gente estar nesse momento discutindo tudo isso e tendo pautas tão verdadeiras e aceleradas em cima de diversidade e inclusão. Vocês me emocionaram, de verdade. Gente, muito, muito obrigada. Eu sei como agradecer. Não poderia estrear o meu Tecnotalk de maneira melhor com essas duas maravilhosas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tipo, comentários finais? Porque eu tenho que dar voz, como a Lu falou. Dou voz para vocês sempre, por favor. Bom, eu tô com um sorriso daqui a aqui, sabe quando fica meio doído? Tô meio doída aqui de tanto rir. Tô muito feliz. Espero que essa felicidade de estar nesse ambiente, eu me sinto segura aqui com vocês, nesse espaço, de falar sobre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou estudando. Eu não sei. E eu acho que isso é muito libertador. Eu não sei, gente, qual vai ser, o que está emergindo. E olha que a minha empresa faz isso o tempo inteiro. E mesmo assim eu não sei. Mas a gente está aqui nesses espaços onde a gente pode conversar sobre isso. E eu me sinto muito feliz, muito grata de estar aqui, e vou deixar para a Gabi, nossa anfitriã, sim, esse ela é ambiente nossa lindo para fechar, Gabi. Bom, primeiro, gente, eu tô aqui com a Cris, eu tô aqui com a Gabi e com a Lu, gente. Gente, eu tô muito chique. Não, e você sabe o que eu reparei agora? Desculpa, que você está exatamente combinando com as cores aqui da nossa vinheta. Alinhada. Gente, não foi combinado Não foi. isso. É telepatia. É isso. Telepatia, meu Deus. Então, assim, uma honra estar aqui com você, com a Lu maravilhosa, que conhece tudo, sabe, tá estudando o tempo todo e provocando a gente. E que a gente possa ser agente de transformação através, né, do seu conteúdo, através de você, que é uma influenciadora, uma comunicadora muito importante, que nós possamos ser agentes de transformação do mercado em diversidade, em inclusão, em inovação, em tecnologia, e que a gente puxe muita gente com a gente.